na programação do Aurora Online. Prazer e satisfação de receber aqui no estúdio principal da Aurora o presidente da Associação Guaporense de Automobilismo, o empresário Silvio Borges, que vai nos falar um pouco sobre esses primeiros 6 meses de atividades frente à entidade que projeta pelo Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro, município aqui de Guaporé, além fronteiras. E depois a gente vai, obviamente, entrar no assunto que traz o Silvio aqui, que é o projeto de revitalização e principalmente de segurança do nosso autódromo. Projeto que parte dele você vê ao fundo aqui na imagem. Silvio, prazer em recebê-lo aqui na Aurora, no Aurora Online. Bom dia, Duda. Prazer é todo meu. Bom dia a todos que estão assistindo também. É isso aí. Já se passaram 6 meses aí desde quando a gente assumiu. Claro que a gente passou um tempo aí para entender um pouco como que as coisas funcionavam, né? Mas essa questão de projeto em si era uma coisa que a gente já tinha muito claro para a gente desde o início, né? Que independente se a gente fosse conseguir recurso ou não, a gente teria que partir de uma meta, né? E a meta, o que que era? Vamos fazer o projeto completo, vamos fazer um projeto inteiro que contemple tudo que o autódromo realmente precisa para voltar para o cenário nacional, e a partir daí a gente vai trabalhar para fazer as melhorias. Vamos fatiar por ordens de prioridade e de alguma forma a gente teria que começar, né? Então começamos pelas áreas de escape. Claro que agora, por conta da chuva, esse período de chuva longo que não para mais, né? Tá atrasando um pouquinho, mas a gente já iniciou a curva 1, que era a mais crítica do autódromo. Para esse projeto a gente já conta, né, com boa parte dos recursos, parte que foram doadas pela iniciativa privada, parte em parceria com a Prefeitura Municipal também, parte com recursos próprios da AGA. Então, a curva 1, ela sai em breve. A gente acredita em torno de uns 3 a 4 meses, talvez 5 de obra. Acho que na questão segurança era que mais preocupava os pilotos, pelo que a gente ouvia falar, até pela velocidade hoje que é empregada por motos, por Carros, caminhões e carros, exato, monopostos, enfim, que são as fórmulas, que mudou muito, né, de antigamente, exato. quando o autódromo ele foi traçado, projetado e houve a execução da obra. Exatamente. O autódromo ele é fantástico. O traçado de Guaporé é fantástico, né? Mas as coisas evoluíram muito, né? Os carros, motos, enfim, evoluíram muito. A curva 1, hoje já tem carros que podem chegar no final da reta a 280 km por hora. Sem ter... Ali a gente tem hoje 2 metros de área de escape, né? Então, se chega a faltar um freio, é muro, né? A 280 por hora, o risco é muito grande. Então, isso começou a impedir que viessem as provas mais interessantes, assim, em termos de velocidade, né? De desempenho. Para as motos é extremamente perigoso, né? Extremamente perigoso. Então, a gente optou em começar pela 1 por isso, justamente por isso. A ideia ali a gente vai ter em torno de 30 metros de área de escape, né? Com caixa de brita. Com essa curva 1, eu acredito que a gente já consiga trazer provas, talvez como a Endurance, que teve esse final de semana em Santa Cruz, né? Que são os carros mais rápidos hoje do país. Depois a gente vai para a curva 2 também, que o muro é muito próximo da curva, também de risco. O radiador. Tudo isso vai ser feito. Isso já está nos planos. A gente já tem, para todas essas curvas, a gente tem parte de doação já da iniciativa privada. E mesmo sendo um valor muito alto, como o custo elas se baseiam, por exemplo, basicamente em aterro, hora máquina e os gabiões, né? E os gabiões já foram doados. Hoje a gente recebeu, eu acredito, em torno de R$ 700 mil em doação de gabiões. Então, já viabilizou bem a parte
das curvas, né? O que seriam gabiões, só para nós explicarmos? Gabiões Silvio? são estruturas metálicas que são utilizadas para fazer a contenção de aterro, né? Para poder fazer essa área de escape, por exemplo, da curva 1, a gente vai ter em torno de 6 metros de altura, né? Para subir com o aterro. São 15 mil metros cúbicos de terra que vai ser colocado ali para poder ficar plano, né? É um barranco ali, né? Então, os gabiões, eles são umas caixas metálicas, né, estruturas de arame, onde é colocado o rachão e é criado aqueles paredões que normalmente a gente vê nas estradas, né, nas beiras de estradas, aqueles paredões altos, É né? que para quem não percebe, a curva 1 ela quase vai lá Ela no acaba lá pórtico, no né? pórtico, lá no pórtico. Até pelo acidente Exatamente. que aconteceu aquela Da vez, o Fórmula caminhão, Truck. a gente pôde perceber O como é próximo, como né? é próximo, Como é né? próximo. É, En- exatamente. Então, é uma estrutura, é uma altura extremamente considerável. Exato. Mais alguma questão segurança fora essas áreas de escape que há necessidade, Sim, Silvio? então, em paralelo a isso, você vê como que as coisas não param, né? A nossa ideia era destinar todos os recursos para as obras agora dessas curvas para poder acelerar o quanto antes. Mas as demandas elas vão aparecendo, né? Hoje a gente tem que fazer um investimento, por exemplo, nas barreiras de ar para os eventos de moto velocidade. Ah, Teve há pouco tempo um acidente em Tarumã, onde um piloto veio a falecer. Então, assim, quando acontecem essas coisas, a gente começa a se dar por conta de quanto que é importante proteger a vida dos pilotos, né? Então, não dá para esperar. Enquanto as curvas não ficam prontas, a gente tem que ter alguma medida paliativa para minimizar os riscos. Então, vai ser feito investimento em barreiras de ar para ter dentro do autódromo, já que a própria AGA organiza também eventos de track day de moto. A gente está vendo agora para colocar iluminação na reta, uma boa iluminação noturna, para os eventos de arrancada. Né? Os eventos de arrancada eles se estendem durante a noite. Né? Então é importante ter segurança ali também. Então, assim, os investimentos eles têm que continuar acontecendo. Né? É difícil quando a gente não tem muitos recursos, mas tem que ir administrando ali para fazer. E a gente vai, na medida do possível, vamos fazendo. Mas são coisas rápidas. Financeiramente, a AGA, como é que você encontrou? Nós tínhamos 2 anos, né, de pandemia, que pouco foi realizado em questão de velocidade. E agora, Silvio? Então, foram 2 anos bem complicados pro Acho autódromo, que para né? todo mundo, né? Automobilismo, eventos, para o turismo, acho que foi Sim. os Como, que mais como, perderam, né? como para todos os empresários, né, todo mundo sentiu na pele, né? E o autódromo sentiu muito, porque foram 2 anos praticamente parados. Então, quando a gente recebeu o autódromo, a gente devia ter, se eu não me engano, algo em torno de 20 mil reais em dinheiro e uma previsão de um recurso que estava pendente de mais 30 e poucos mil reais. Graças a Deus, os primeiros 3 meses foram excelentes. Assim, a gente conseguiu fazer eventos praticamente todos os finais de semana, vários durante a semana, o que deu uma boa engordada no nosso caixa. Até no final do primeiro trimestre a gente fez a prestação de contas, a gente terminou o primeiro trimestre em torno de 200, quase 200 mil reais, mais ou menos. Não me lembro bem os valores. Passando o primeiro trimestre, a gente começou a pegar os períodos de chuva. E aí cancela um evento, cancela outro evento, cancela outro evento. E assim, é complicado, é bem complicado. Se tudo tivesse ocorrido naturalmente, hoje a gente estaria com caixa bem melhor. Mas a gente está continuando a manter essa média aí nessa casa de cento e poucos mil, 160, 180, 190 mil. A ideia é que pare a chuva e a gente volte a arrecadar mais, até para poder tocar todas essas obras, né? E esse projeto que a gente vê aqui na nossa imagem, Silvio, ele poderá se tornar uma realidade em um curto espaço de tempo? Como é que foi o impacto da apresentação É. deste? Então, quando a gente fez que nem eu falei, desde o início, né? A ideia era fazer o projeto completo. Até porque quem frequenta o autódromo sabe que os box,
Hoje, além de estar em desacordo com relação ao dimensionamento, tudo, a estrutura está bem abalada já está bem degradado, né, o autódromo. Então, se faz necessário uma adaptação. Obrigatoriamente, a gente vai ter que mexer de um jeito ou de outro, vai ter que ser feito. Se não fizer, talvez num curto prazo de tempo tenha que ser fechado por risco. Então, a ideia do projeto, em momento algum, é fazer o projeto para, a gente fez o projeto, tá bonitinho e tudo, vamos guardar aí agora. Não, a ideia não é essa. A ideia é realmente tocar o barco e fazer o mais rápido possível. O pessoal tá me pedindo, mas você vai ficar quantos anos para fazer o projeto? Eu falei, não, eu vou ficar só 2 anos. Não tenho ideia nenhuma de postergar, é só os 2 anos mesmo. E eu pretendo, nesses 2 anos, olha, no mínimo já ter iniciado. No mínimo já ter iniciado. Para isso, todos os esforços Todos os esforços. estão sendo empregados. Exatamente, a gente está correndo e é muito legal, assim, a repercussão do projeto foi muito melhor, muito maior do que a gente podia imaginar. Muitas pessoas estão se colocando à disposição para ajudar. O projeto ele não é um projeto meu, não é, toda a diretoria da AGA hoje ela tem participado ativamente, né? A gente tem discutido tudo isso muito junto, mas hoje o projeto já é um projeto da cidade. É muito legal quando você vai no mercado, assim, as pessoas te param e falam, eu vi o projeto lá, vi o projeto da AGA, vai sair mesmo, é verdade, vai sair. Não, vai sair, de um jeito ou de outro vai sair. É o que eu brinco, assim, se sair em 2 anos, perfeito. Se sair em 10, em 15 anos, daqui 15 anos a gente vai ter um autódromo. Se tivesse começado há 15 anos atrás, 20 anos atrás, hoje a gente teria o autódromo revitalizado novamente. Claro que a ideia não é demorar tanto tempo assim. E as pessoas, a gente está querendo aproveitar essa onda, né? Porque está surgindo muito apoio. Os deputados, os políticos, os vereadores, a prefeitura, todos querem ajudar. Então, quando você tem tanta gente assim, muitas vezes até com pensamentos bem distintos entre eles, e todos focados na mesma coisa, eu acho que é o momento que a gente tem que aproveitar, que é aquele momento que realmente as coisas podem acontecer. Então, a gente está indo para Brasília agora na primeira semana de julho, né, dia 5 e 6. A gente já tem agendado tanto com a bancada gaúcha, quanto com os ministérios, né? Através do deputado Sanderson, que também tá agendando com os ministérios. Eu acredito que as chances são muito boas de a gente conseguir essas verbas. Agora, dá uma repaginada muito interessante, né? Uma revitalizada completa, se muda a questão torre de controle, a área administrativa, se passa da entrada da reta para a parte, né, do meio, né, Exato. da reta, se encaminhando para o final. Como é que foi pensado, Silvio? Então, são duas coisas, né? Primeiro, que a gente trazendo a torre para o início, a gente consegue visualizar toda a pista, né? Hoje, lá na ponta, de lá de cima, você não consegue visualizar toda a pista. E a torre é uma torre de controle, né? Onde, por mais tecnologia que se tenha, o aspecto visual ainda conta muito. Então, no primeiro momento, essa foi a ideia. E no segundo momento, assim, é a entrada do autódromo, né? Você entrar e ter uma arquitetura moderna, ter uma torre ali na frente, ela impacta muito mais, né? Então essa foi a ideia, né? Agora a gente vê na imagem o autódromo com os pontos em amarelo na São área as áreas de escape. de escape. Então, curva 1, curva 2 e do radiador, e lá daí tem toda a estrutura. O posto médico permanece no mesmo local, Sim. com alguma adaptação também sua estrutura? O ambulatório ele não entrou ainda no projeto como um novo ambulatório, mas ele está separado e continua no mesmo local. Nas pós-box, pós-torres, aí sim o ambulatório, mas ele permanece no mesmo local porque já é um local bem estratégico, né? Ele tá próximo de saída, tá de acessos fáceis, que é importante para o ambulatório. Então, a princípio não muda. Em algum momento, Silvio, eu já ouvi histórias e mais histórias
Se pensou em mudar o traçado da pista para ela oferecer Então, segurança? A gente nunca pensou nisso, né? Não, é, A vocês estão gente, há 6 meses, né? a gente Mas já ouviu falar. sim, com certeza. A gente, como diretoria, a gente optou em não levantar essa possibilidade. Por dois motivos. Uma, pela inviabilidade, né? Por exemplo, a alteração da curva 1, para não se fazer a área de escape, vamos reduzir, fazer uma chicane, vamos encurtar. Primeiro, o traçado de Guaporé, ele é um traçado que todos os pilotos de fora que vêm para cá, eles adoram. Eles ficam impressionados. É um autódromo de alta velocidade, com freadas. Então, assim, já é só por isso, mexer já seria um sacrilégio, né? E outro motivo é que o autódromo ele já é curto hoje. Para os padrões, é um autódromo de 3 quilômetros. Se a gente encurta mais ainda, daí a gente começa a ter outros problemas, aí começa a ter restrições, porque a pista é muito curtinha. Entendeu? Então, a gente não considera essa possibilidade. A gente pensa assim em alterar entrada e saída de box, esse tipo de coisa, mas o traçado em si, não. Traçado, não. Silvio, rapidamente, para não lhe tirar muito o tempo, para nós já encaminharmos para o final. Cresceu muito a questão racha, né, no estado do Rio Grande do Sul, os pegas, vamos colocar assim, com responsabilidade. Sim. Se pensou em fazer algo relacionado a uma pista, por exemplo, paralela na reta? Então, antigamente se falava desse projeto, né, de se criar uma pista em separado para arrancada. Antigamente se usava produtos, né, que eram interessantes para arrancada e que atrapalhavam o circuito. E que deram dor de cabeça. Que deram problemas, deram dor de cabeça. Hoje em dia já não se usa mais o VHT, né, o produto. Seria mais interessante hoje alargar a reta para ter mais espaço do que uma nova pista, né? Isso até conversando com o próprio pessoal da arrancada também. Mas eu acho que cabe sim, num futuro, pensar nessa possibilidade. Mas hoje, estruturando iluminação, por exemplo, a gente fez um upgrade bom hoje, no início do ano já, em toda a tecnologia utilizada para arrancada, o pinheirinho, isso daí foi feito um upgrade bem legal, que também foi investimento, né, para a arrancada. A arrancada é extremamente interessante. Antigamente a arrancada ela era meio marginalizada, né? É racha. Hoje, quem vai para assistir um quilômetro de arrancada fica impressionado, primeiro, pelo profissionalismo, né? Pelo nível dos carros. Não tem. É muito pouco que você vê de um carro normal indo lá para fazer uma rachinha. É um esporte, realmente virou um esporte. Nós, das antigas, falamos racha, né? Mas eu acompanhava a turma aqui de Guaporé que foi ao Velopark no último final de semana, acompanharam a Armagedon. Armagedon. Que É um evento profissionalismo. fantástico. É um evento fantástico. Carros que, na verdade, não são carros, né? São máquinas. São máquinas. Guiadas pelo Exato. homem, né? Quando você vê... Eu tava conversando com o pessoal e eles falando que o pessoal, às vezes, vai na carona de um carro desse, chega meio que desmaiar por conta da força G, né? Da arrancada. Carros que levantam, empinam a frente. Cara, é muito bacana, muito legal mesmo. Silvio, dia 5, começo de julho, estará em Brasília. Em Brasília. Apresentando o projeto que já está, inclusive, nas mãos de deputados. Exato. E também do presidente Jair Bolsonaro. Qual é a expectativa? O que você vislumbra? Independente de posição política, né? De gostar de A e B, não vem ao caso. Mas quando a gente viu a foto do presidente segurando uma réplica do Autódromo de Guaporé lá, já deu uma satisfação muito boa de estar chegando perto, né? E a gente está chegando perto. Então, agora a gente está se preparando com material, a gente está se preparando com bons argumentos para conseguir chegar lá e convencer o presidente, os ministros e os deputados para isso. O Autódromo de Guaporé, assim, eu acho que a própria população já percebeu isso. Não é uma obra para o autódromo. Isso daí é uma obra para a cidade, para a região e para o estado.
né? Ah, eu comento assim sempre, né? Você pegar e falar assim, vamos imaginar Guaporé aparecer numa rede nacional durante 30 segundos. Né? Como é que a gente poderia fazer para viabilizar isso? Qual empresa ou qual o assunto que o Guaporé poderia levar para promover 30 segundos no meio de horário nobre de uma rede nacional? O autódromo, se a gente conseguir fazer todo esse projeto e ir adiante, a gente tem condições de colocar durante um final de semana inteiro passando para toda a América do Sul. Né? Você pega uma corrida grande, por exemplo, como uma Stock Car voltando para Guaporé, ela vai ser. Guaporé entra em várias redes nacionais durante todo o final de semana e depois repercutindo durante toda a semana. Então, realmente eu acredito que isso pode fazer um grande diferencial para a economia da região. Né? Silvio Borges, presidente da AGA, muito obrigado pela sua Eu que participação aqui no agradeço. Aurora Online e nos colocamos sempre à disposição. Eu que agradeço demais. Um abraço ao nosso internauta, você que nos acompanhou aqui na 107.1, presidente da AGA, Silvio Borges.